Agora notem, o caminho de Abraão foi um tipo da semente real agora. Se notarem, Abraão, a promessa era para ele e para seus filhos depois dele. E então, seus filhos foram, primeiro, a semente natural, e depois a semente real, que foi Cristo. Da primeira semente, que foi por sexo, veio Isaque, mas sem sexo veio Jesus, a semente real. Agora aqui, o sangue, vejam, somos salvos pelo sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Notem, Jesus não era judeu. Jesus não era gentio. Jesus era Deus. Ele não podia ser judeu ou gentio. Vejam, o sexo masculino produz a hemoglobina, que é a célula de sangue. O germe está na célula de sangue. Ouço vocês aqui, muitos de vocês. Eu estava andando de carro outro dia, observando os seus fazendeiros, e vocês têm galinhas. Agora, uma galinha pode botar um ovo, uma mãe ave pode botar um ovo, mas se não esteve com aquele macho, nunca chocará. Ainda assim, ela pode botar um ovo, pois o ovo está através da fêmea. Mas o sangue e a vida está no sangue. Assim, portanto, a vida dele foi uma vida criada, não germinada a partir de algum homem. E então, o óvulo não era de Maria, porque se o óvulo fosse de Maria, como a maioria dos protestantes crê, e católicos também, que o óvulo era de Maria. Agora, que foi o óvulo de Maria, tornando-o humano. Não, se a célula de sangue era Deus, o óvulo também era Deus, porque Maria não podia produzir aquele óvulo. Sabem, vocês entendem do que eu estou falando? Ela não poderia fazer isso sem sensação. Assim, com a sensação, então, o que vocês fariam Deus ter feito? Seria sexo de novo, estão vendo? Portanto, tanto o óvulo quanto a célula sanguínea eram Deus. Amém. Isso é, creiam nisso e terão fé para seguir em frente. Não somos salvos por sangue judeu ou sangue gentio. Somos salvos pelo sangue do próprio Deus, uma célula de sangue criada. Como disse, tomem estas mães pássaros. Está chegando a primavera. Estava notando outro dia como pegavam palha e subiam e faziam seus ninhos. Agora, ela pode subir ali e fazer um ninho e encher o ninho de ovos e se sentar neles e ficar perto deles. E ser tão leal a esses ovos até ela ficar tão abatida a ponto de não poder voar do ninho para pegar algo para comer. Mas se ela não esteve com o pássaro macho, eles nunca chocarão. Não são férteis. Vocês sabem disso. Ficam no ninho e apodrecem. E assim é com algumas de nossas igrejas. Só temos um ninho cheio de ovos podres. Eles não têm a fé de Abraão. É hora de limpar o ninho e recomeçar, entrar em contato. Não com alguma organização, algum seminário teológico, mas entrar em contato com o companheiro, Cristo Jesus, que traz a fertilidade ao espírito de vida que está em vocês. Quero que notem o que aconteceu com o velho casal. Agora, espero que não me considerem radical e se não creem, deixem isso de lado, apenas vejam. Mas só quero lhes dizer o que creio que aconteceu. Notaram agora como Sara vai ter este bebê? Agora, ela tem 100 anos. Agora, alguém diz, bem, naquela época era diferente. A Bíblia disse que seu ventre estava morto, e a Bíblia disse que ambos eram bem adiantados em idade. Mas ele está fazendo com Sara e Abraão, fazendo desta maneira, assim como prometeu fazer à semente deles. E ele fez. Posso provar isso. Exatamente os passos que Abraão deu. Agora vejam onde ele está aqui agora, quando este Deus veio e falou com ele em carne humana, se deu a conhecer a ele. Imediatamente agora, como Sara vai ter esse bebê? Agora, Abraão tinha vivido com ela e talvez ele disse, seu corpo estava como morto. A Bíblia disse que estava. Seu corpo agora morto, o ventre de Sara morto, mas ele não duvidou, ainda assim ele creu. Agora, vejam, se Sara... Estou numa audiência mista e me perdoem, irmãs. Vocês ouviriam seu médico e eu sou seu irmão. Mas agora notem, Sara, aos 90 anos, é velha demais para entrar em trabalho de parto. Aquele coração não aguentaria, vocês sabem disso. E outra coisa, suas veias mamárias estavam secas. Naquela época, eles não tinham as mamadeiras sanitárias e higiênicas. Vejam, a mãe tinha de amamentar, notem. Então, como ele vai fazer isso? Como ela vai ter esse bebê?
seu ventre está morto. Ela mesma está morta no corpo e Abraão está morto. Sabem o que ele fez? Ele os transformou. Ele os tornou em jovens de novo. Posso provar isso. Ele os fez um jovem e uma jovem. Os tornou jovens novamente. Oh, que promessa maravilhosa! Você diz, oh, irmão Branham. Bem, esperem só um minuto. Não, apenas esperem. Isto talvez doa um pouquinho para os legalistas, mas eu quero que vejam isto agora só um minuto. Agora, estamos ensinando isto como uma lição de escola dominical. Ele os tornou em jovens de novo com uns 20 anos. Abraão, agora vejam, ele é velho, sua barba longa, seu corpo estava como morto, seus pequenos braços, velhos e flácidos, Sara, um pequeno chale sobre o ombro e um gorrinho, uma vovozinha com uma bengala, mancando. Posso ver a manhã seguinte. Ora, Abraão com uma grande corcunda nas costas, cabelo branco caído, e Sara disse, Abraão, querido, ora, sua barba ficou preta. Ora, Sara, aqueles lindos olhos estão brilhando como sempre. Suas bochechas estão rosadas. Antes do sol se pôr na noite seguinte, ela era de novo uma jovem, e ele um jovem. Você diz, bobagem, irmão Branham. Ah, foi desse jeito sim. Vejam, agora, uma maravilhosa promessa e um tipo para a semente real de Abraão, vindo imediatamente. Lembrem-se, é uma promessa? Sim, seremos transformados. Eles foram transformados em jovens de novo, mostrando exatamente o que vai ser feito com a igreja, a semente real. Você diz, é uma promessa? 1 Tessalonicenses 4:17, a trombeta de Deus soará e seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados juntamente. Por quê? O corpo dela, seus corpos, tiveram de ser transformados para receber o Filho. E nossos vis corpos mortais terão de ser transformados para receber o Filho, porque seremos arrebatados. Teremos de estar num corpo diferente deste, pois seremos arrebatados nos ares para nos encontrarmos com Ele. Amém! Não exatamente de acordo com as Escrituras. Vejam, eles foram transformados. Se alguma vez nos encontrarmos com o Senhor nos ares, não podemos nos encontrar com Ele com este tipo de corpo, porque somos terrenos. Mas vamos receber um, aleluia, que subirá no arrebatamento. E o melhor de tudo é que está tão próximo. Vemos todos os sinais alinhados corretamente. Não vai demorar muito agora. Uma manhã destas haverá uma transformação. Estão vendo? Foi exatamente o que ele fez com Sara e Abraão. Ele eliminou a velhice. Velhice é sinal de morte. E não haverá sinais de morte no céu. Vejam, toda memória de morte será tirada e não haverá velhice. Seremos todos jovens. É só um desenho que Deus fez de vocês na juventude. E agora Deus tomou e fez Abraão e Sara voltarem àquela boa idade da juventude. Então, aí estamos. E outra prova que quero lhes mostrar. Agora, eu não... Sinto que não está sendo muito bem recebido. Tenho que... Vocês não creem nisso. Bem, deixe-me perguntar-lhes. Deixe-me mostrar-lhes algo. Deixe-me mostrar-lhes que eles voltaram, sim. Agora... Olhem, vejam onde eles estavam no mapa quando Deus lhes apareceu lá perto de Sodoma. Logo depois disso, fizeram uma viagem de quase 500 quilômetros até Gerar. É uma viagem e tanto para um velho e uma velha. Aqui está este velho agora com sua barba bem longa, com sua bengala. Aqui está a vovozinha, vocês sabem, de gorrinho, arrastando os seus pés atrás dele, andando com passinhos de 10 ou 12 centímetros. E então, o problema foi que, quando chegaram a Gerar, ali estava Abimeleque, um rei à procura de uma noiva. E com todas aquelas belas mulheres que ele tinha ali, as moças filisteias, quando viu Sara, ele se apaixonou por ela. Queria fazê-la sua esposa, está certo? Haha! Oh, irmão, a Bíblia é como uma carta de amor. Você tem de ler nas entrelinhas para ver o que ela quer dizer. Deus disse, Ele ocultou isto dos olhos dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, os quais aprenderiam. Quando estou nas missões, minha esposa me escreve uma carta e eu a amo e ela me ama. E ela diz, querido Bill, acabei de colocar as crianças para dormir esta noite. Trabalhei hoje.
vejo o que ela está lendo, o que está escrevendo. Mas vejam, eu a amo tanto que posso ler nas entrelinhas. Sei do que ela está falando. Ela não tem que me dizer. Eu sei, porque posso ler nas entrelinhas. Assim é com Deus, quando não se tenta estudar do ponto de vista de algum jornal, algum ponto de vista teológico, mas se apaixonam por Ele, ajoelhem-se e realmente recebam-no no coração. O amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então vá ler a Bíblia e verá como se mostra nas entrelinhas. Vejam, vocês sabem o que ele está dizendo. Ele não disse isso claramente na palavra. Jesus agradeceu ao Pai porque ele tinha ocultado estas coisas aos olhos dos sábios e entendidos. Agora, ninguém mais poderia ler as cartas da minha esposa assim, porque eu a amo assim. Vejam, e é assim que ela me escreve. É assim que Deus lhes escreve. É nas entrelinhas que vocês a leem. Aqui está ela agora, Sara, claro, foi lá. Poderiam imaginar a vovozinha, sabem? E todas aquelas moças bonitas lá na companhia dos filisteus, na região de Gerar. E aqui está Abimeleque. Ali ele é um jovem rei de boa aparência e quer conseguir uma noiva. Assim que ele procura por todo lado. São bonitas e tal. Mas vê a vovó vindo, vocês sabem, trêmula, nervosa, vindo. Ele disse... Essa é aquela por quem tenho esperado. É ela! Disse, oh! E Abraão disse, rogo-te, Sara, que mostres esta bondade para comigo. Tu és formosa à vista, tu sabes. Disse, quando chegares lá, dize que eu sou teu irmão, e direi que és minha irmã, porque senão eles vão me matar e te levar. Vejam, não se podia ter duas esposas ao mesmo tempo naquela época. Vejam, então ela não podia ter dois maridos, melhor dizendo, ao mesmo tempo. Um dia destes vou pregar sobre isso. Então fala-se da semente da serpente causando agitação. Esperem até isto vir. E agora? Lembrem-se. Então vemos que quando ele viu aquela vovozinha chegando assim, Abimeleque se apaixonou por ela e foi e a tomou para ser sua esposa. Pensem nisso. Estão vendo por que ele os transformou? Claro, ele teve de fazê-lo. Esta Bíblia, carta de amor, é algo que Deus nos escreve. Ele a oculta aos olhos dos sábios e entendidos e a revela aos pequeninos, os quais aprenderiam. Ele oculta. Ele ocultou sua vinda. Ocultou Jesus dos fariseus, aqueles estudiosos da Escritura. Não temos nada como eles hoje. Não importa quão estudiosos fossem, não o reconheceram. Ele estava oculto. A Bíblia disse que estava. E vocês sabem, a Bíblia disse que estaria ao clero deste dia, igualmente oculto. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os retos. Vocês dizem, esses são comunistas. Não. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Estão vendo? Isso mesmo. Deste número são os que vão de casa em casa e levam mulheres nécias, levadas de várias concupiscências, etc. Notem. Agora, encontramos Abraão lá e Abimeleque vem e diz, foi por ela que sempre esperei. Então, mandou suas moças buscá-la e levá-la para lá e, talvez arrumá-la toda e fazê-la parecer com algum tipo de rainha. E aquela noite, quero que notem aqui a graça de Deus para com seu profeta. Talvez você tenha dificuldade em aceitar, mas é a verdade. Não importa o que pareça, vejam isso como a Bíblia disse. Agora posso ver Abimeleque. Ele pensa, amanhã vou me casar com esta linda moça hebreia. E ela está lá nos aposentos agora, e minhas servas a estão perfumando e embelezando o seu cabelo e arrumando tudo. Agora, poderiam imaginar uma velha de 90 anos sendo arrumada assim para se casar com um jovem rei? Assim vemos que enquanto deixam esta linda moça hebreia toda arrumada, ela toma banho e se deita e estica os pés após fazer suas orações e se deita e diz, que coisa! Agora, poderiam imaginar Abraão usando de uma artimanha dessas, um homem que diria uma coisa dessas sobre sua esposa? Isso que é um covarde. Abraão fez isso. E lá encontra-se ele lá agora, depois de fazer uma coisa dessas. Notem. E Abimeleque, aquela noite, o Senhor lhe apareceu num sonho e disse,
Estás para morrer, disse. Tu estás com a esposa de outro homem. Ele disse, Senhor, tu sabes a sinceridade do meu coração. Disse, ela me disse que era seu irmão, e ele me disse que era sua irmã. Ele disse, sei a sinceridade do teu coração. Por isso que tem impedido é pecar contra mim. Estão vendo? Mas aquele marido dela é meu profeta. Vejam sua graça para com o seu profeta, embora estivesse errado. Estão vendo? Disse, ele é meu profeta. Não ouvirei as tuas orações. Vai e devolve a mulher dele e que ele ore por ti. Se não o fizer, tua nação inteira vai chegar ao fim. Todas as madres foram fechadas. Pensem nisso. Foi isso mesmo o que ele disse. E Abimeleque era um homem bom e temia a Deus. Sim, Senhor. Mas vem o que a graça de Deus faz. Lá estava seu profeta que entregou sua esposa para se casar com outro homem, mesmo esperando pela promessa do filho e tal. E a graça de Deus permanece como essa palavra, independente do que seja. Isso mesmo. Seu marido é meu profeta e não ouvirei tua oração. Não importa quão justo e quão bom e quão inteligente sejas, a menos que ele ore por ti, morto serás. Assim ele tomou e restituiu Sara. Ah, que coisa! Então Isaac entrou em cena. Agora, encerrando rapidamente, quero lhes trazer algo. Isaac entrou em cena e então a promessa se cumpriu. Agora, depois que Isaac veio, o garotinho tinha uns 12 anos e tal. Deus submeteu Abraão a um teste duplo. Depois que ele já o havia testado por 25 anos agora, então fez um teste duplo. Agora ele disse, Abraão, quero que tomes este filho agora, teu único filho, e o leves a uma montanha que eu te mostrarei aqui nesta visão, e quero que o leves até lá e o ofereças em sacrifício. E ele disse que nunca se negou a fazê-lo. Ele se levantou na manhã seguinte, após o Senhor falar com ele, pôs as selas nas mulinhas e apanhou um pouco de madeira e tal, e arrachou e partiu com as mulas. Ele viajou 3 dias e então chegou ao lugar. Ele olhou a distância depois de viajar 3 dias. Agora, aqui é onde Abraão estava e 3 dias de viagem. E quando o homem naquela época não tinha transporte a gasolina como temos hoje, e qualquer homem normal pode caminhar 40 quilômetros por dia, estão vendo? Aonde ele chegou naquele deserto adentro? E ele disse, agora esperai aqui. Eu gosto disso em Abraão. Ele disse aos servos, esperai aqui com as mulas e eu e meu filho iremos até ali para adorar e retornaremos. Como ele ia fazer isso quando foi lá para matá-lo? Deus lhe disse, vai até lá e tira sua vida. Mas o que a Bíblia disse em Romanos 4, Abraão sabia que o havia recebido como um dentre os mortos e estava certíssimo de que Deus era poderoso para dentre os mortos ressuscitá-lo, de onde, em figura, o recobrou. Estão vendo? Disse, esperai aqui. Como vai acontecer, não posso lhes dizer. Podem pensar naquela irmã com o bebê nos braços e a mãe sentada na cadeira de rodas, um garotinho ali, um papai aqui. Não sei como ele fará isso. Não sei mesmo como ele vai fazer. Mas vai fazer porque prometeu que faria, baseado na fé de vocês. Ele faz isso para outros. Estão vendo? Este menino e eu, o moço e eu, retornaremos. Vede, esperai aqui e iremos adorar. E pôs a lenha sobre o pequeno Isaque, um tipo de Cristo, carregando sua cruz. Chegaram ao topo da montanha, e o pequeno Isaque ficou desconfiado e disse, Pai, ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, ora, aqui está o altar, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ouçam estas palavras agora, vindas dos lábios de Abraão. Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Isso significa o sacrifício provido por Deus, Jeová Jiré, o cordeiro provido pelo Senhor. E quando ele amarrou suas mãos e o deitou sobre o altar, imaginem agora que momento foi aquele, depois de esperar 25 anos por ele. E Deus o fez destruir a única coisa de que ele havia testificado ao longo dos anos. Ele era um opróbrio entre as pessoas. Riam dele. E aqui Deus diz, destrói aquilo que te dará a única esperança possível de que a minha palavra vai se cumprir em ti. Eu te dei o menino, ele está com 12 anos. Todos o reconheceram, ainda te constituí pai de nações, mas vai matar teu filho.
Dá para imaginar isso? Deus nos mostrando. Não importa o que alguém diga ou qualquer coisa contrária a essa palavra. Recuse-se a olhar para isso. A semente real de Abraão crê nisso. Destrói esse filho. E Abraão o deitou ali. Vocês podem imaginar pegando seu cabelinho encaracolado e tirando-o do rosto, e seus olhinhos castanhos olhando para cima assim, e seus pequenos lábios trêmulos ao ver aquela faca de lâmina grande sair de onde seu pai... Pensem num pai. Pôs sua cabecinha para trás e puxou sua garganta para trás para que pudesse apunhalá-lo na garganta com esta faca. Em obediência a Deus. Não importa o que parecesse, ele disse, recebi-o como um dentre os mortos. Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Ergueu a faca e começou, e o Espírito Santo segurou sua mão, disse, Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. Ele disse, detém tua mão. Disse, agora sei que tu me amas e confias em mim, vendo que nem irias, que me darias o teu único filho. E mais ou menos naquela hora, havia um carneiro preso pelos chifres no deserto, atrás dele. Quero lhes perguntar algo, irmão, irmã. De onde veio aquele carneiro? Vejam, vocês estão lá há 3 dias de viagem da civilização no deserto, onde há leões, chacais e todos os tipos de cães selvagens e animais e coisas ali que matariam aquele carneiro sem demora. E vejam, ele está bem no topo da montanha, onde não há água. E ele tinha apanhado pedras ali por toda parte, fazendo este altar, e o carneiro não estava lá. Mas quando Deus precisou de um, lá estava. E não foi uma visão. Ele o apunhalou e o sangue escorreu dele. Ele morreu. Deus o fez existir neste instante e Abraão o tirou de existência a seguir. Estão vendo? Jeová Jiré, o Senhor proverá para si um cordeiro. Era impossível o carneiro estar lá. Se alguém sabe de ovelhas na selva, num deserto assim, lá onde todos os animais selvagens e coisas selvagens lá matariam aquele carneiro sem demora. Não poderia ter sobrevivido lá. E aqui, no topo da montanha, onde não há água, nem grama, nem nada lá em cima. E ele não estava lá instantes antes. E justo quando Deus precisou daquele carneiro, lá estava. Ele falou, fazendo-o existir, assim como ele lhe tinha aparecido lá. Elohim, ele precisava de um corpo. Ele precisava de um corpo para descer à terra. Assim, ele apenas juntou a luz cósmica e os petróleos e tais, e entrou nele. Vejam. Ele é Deus. É assim que ele fará com você, depois que você não for mais do que uma colherada de cinza no pó. Ele ainda falará e você estará lá. Ele chamará seu nome e você responderá. A semente de Abraão, que essa promessa que se cumpriu.